Olá, você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. É um prazer poder recebê-lo aqui no nosso espaço virtual, onde nós temos procurado trazer um conteúdo de relevância para vocês que têm nos acompanhado. Realmente, a cada dia nós ficamos mais felizes com a quantidade de irmãos e irmãs de todos os lugares do Brasil e até do mundo que têm acompanhado aqui os nossos estudos. Muito obrigado por gastar o seu tempo aí estudando um pouco com a gente. Você sabe que todos os dias a gente tem procurado aqui oferecer um conteúdo que é o resultado da nossa compreensão do estudo diário da lição da Escola Sabatina. E, ao mesmo tempo, às quintas-feiras, um estudo a respeito das nossas 28 crenças fundamentais. Mas nesse mês, de maneira muito especial, mês de setembro de 2021, nós estamos recebendo alguns amigos teólogos da Igreja Adventista do Sétimo Dia, nas igrejas que eu pastoreio aqui na região da Associação Paulistana, mais especificamente nas igrejas de Santo Amaro e Jardim Prudência, que estão tratando temas ligados à Trindade Divina e, ao mesmo tempo, à pessoa do Espírito Santo. Temas que, às vezes, causam um pouco de controvérsia, porque as pessoas não conseguem compreender muito bem. Então, nós convidamos o pastor Glauber Araújo, que é editor da Casa Publicadora Brasileira, e, ao mesmo tempo, o pastor Marcos de Benedicto, que é o editor-chefe da Casa Publicadora Brasileira, para poder estar conosco durante esse mês de setembro. Nos 3 primeiros domingos, o pastor Glauber Araújo, e no último domingo, o pastor Marcos de Benedicto. Essa série está sendo muito boa. O primeiro tema que você vai ter a oportunidade de poder assistir agora é especificamente sobre a divindade, ou a Trindade Divina, e a pessoa do Espírito Santo. Vamos começar, é um tema que é mais uma introdução ao assunto que a gente vai estar trabalhando. Tema que vale muito a pena. Eu espero que você seja muito abençoado através desse estudo que a gente vai estar tendo. Eu gostaria de fazer uma oração especial para que o Espírito Santo de Deus, sobre quem nós vamos estar estudando, ele toque no nosso coração enquanto estivermos ouvindo essa mensagem, para que tenhamos a oportunidade de ser edificados através desse conhecimento. Talvez aquelas dúvidas ou aquelas situações que a gente não compreenda tão bem, fiquem bem claros na nossa história. Olhe comigo. Obrigado, Senhor Deus, por tua palavra e pela oportunidade que temos de poder compreender temas tão relevantes como o que veremos agora, sobre a Trindade Divina e a pessoa do Espírito Santo. Ajuda-nos a podermos compreender esses temas, pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Deus te abençoe e espero que você seja tremendamente edificado através do estudo que começa agora. Boa noite a todos, é um grande prazer poder estar com vocês aqui. Eu agradeço mais uma vez o convite que me foi feito pelo pastor Samuel, de poder passar com vocês esses momentos estudando a palavra de Deus e tratando mais especificamente sobre esse tema da divindade, da Trindade e do Espírito Santo. Eu gostaria de fazer uma introdução, não só à mensagem dessa noite, mas também às temáticas que nós vamos ter nos próximos domingos. Nós estaremos discutindo a questão da divindade, do Espírito Santo, durante os próximos 3 domingos, e a ideia é que a gente possa, de alguma maneira, ir construindo os estudos em cima daquilo que nós estudamos no domingo anterior. Então, eu peço para que vocês mantenham, né, fidelidade aos nossos cultos durante esses domingos aí, para que talvez não venha acontecer de vocês falharem algum domingo, algum momento, e aí lá na frente a gente discutir, tratar alguma coisa, e talvez você ficar um pouco perdido, alguma coisa assim. Eu vou estar nos primeiros 3 domingos agora de setembro, e o pastor Marcos Benedito, que é o editor-chefe da Casa Publicadora Brasileira, é o meu patrão, né, meu chefe, ele vai estar pregando no último domingo, se Deus quiser. Para esse primeiro domingo, nós escolhemos, então, o tema introdutório, a divindade e o Espírito Santo. Quando a gente fala divindade, nós estamos nos referindo a Deus Pai, Deus Filho, Deus e Espírito Santo. Os 3 em um só. Foi mencionado, inclusive, aí pelo pastor Samuel, a expressão do Deus triuno. Tri, né, de 3 e uno.
E eu gostaria de poder começar a mensagem dessa noite contando para vocês duas experiências, duas histórias que eu acho interessantes e que estão bem relacionadas com esse tema aí. Eu falei para vocês que eu tenho o filho do meio, chamado Daniel. Hoje ele tem 10 anos, mas alguns anos atrás, eu me lembro, nós estávamos fazendo o culto em casa, a gente tem costume de fazer o culto todas as noites, e a gente começou a ler para eles aquelas histórias, as belas histórias da Bíblia. E em algum momento no culto, nós estávamos lendo sobre como Jesus ele enfrentava dificuldades quando ele esteve aqui na Terra, como ele orava, ele persistia na oração, e ele orava ao Pai, e as dificuldades que ele enfrentava e a necessidade que ele tinha de fazer oração. E a gente tentava aplicar essa história como um ensinamento para ele. Falou, olha, quando você estiver com medo, quando você estiver passando dificuldades, alguma coisa, ore para Deus, siga o exemplo de Jesus, né? Ore a Deus para que ele possa te dar força, te dar motivação e você possa fazer a coisa correta. E eu me lembro até hoje, o menino, naquela época, ele devia ter, eu acho que talvez uns 3, 4 aninhos, alguma coisa assim. A minha esposa, talvez, ela vai conseguir se lembrar melhor de qualquer idade. Mas eu me lembro que ele era bem novinho. E ele virou assim para mim e falou, pai, por que Jesus orava para Deus se ele é Deus? Eu comecei a coçar a cabeça, falei, puxa vida, como é que eu vou explicar isso para uma criança de 3, 4 anos, né? Porque a pergunta dele foi no ponto, né? A gente ensina que Jesus é Deus, que é Deus, né, entre nós, seres humanos, que ele veio, que agora ele está lá nos céus e tudo. E ele levantou essa pergunta, por que Jesus ele orava para Deus se ele é Deus? Não faz sentido ele orar para si mesmo, entendeu? Deus, ele está orando para si mesmo, não faz sentido. Então, essa foi a primeira vez que me chamou a atenção como que essa questão, ela não é tão simples assim, e às vezes até crianças percebem a dificuldade da relação que nós fazemos, e às vezes dos termos, dos nomes que nós usamos. Eu me lembro quando eu era criança, meu pai, ele é pastor também, e ele fazia o culto com a gente e tudo, e certa vez ele resolveu tentar verificar se minha irmã e eu entendíamos certinho o que cada pessoa na divindade fazia, qual que era a responsabilidade de cada um. E eu me lembro que ele começou assim a fazer várias perguntas para nós. Quem é que morreu na cruz? E nós respondíamos, Jesus. Quem é amor? Aí a gente, Deus. Aí ele, tá, Deus. E quem que criou o mundo? Jesus. Não, Deus. Quem é que nos convence do pecado? Jesus. Não, o Espírito Santo. E ele começou a fazer perguntas, e às vezes a gente acertava, e às vezes a nossa resposta era diferente da resposta que ele dava pra gente. Ele estava corrigindo a gente. E foi ali que, pela primeira vez, eu comecei a perceber que as atribuições, as atividades, as funções de cada uma pessoa dentro da divindade era diferente. E que não era correto, por exemplo, eu dizer que o Espírito Santo perdoa os meus pecados. Não, Jesus é quem perdoa os pecados. Quem é que enviou o seu Filho para a Terra? Não é o Espírito Santo, é Deus o Pai. E aquilo ali começou, assim, a princípio criou uma certa confusão na minha mente, mas me despertou para a realidade de que quando a gente fala Deus, a quem é que nós estamos nos referindo exatamente? É Deus Pai, Deus Filho ou Deus Espírito Santo? E quando a gente faz essa distinção, quando a gente fala assim, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, nós estamos falando de 3 deuses, então, é isso? São 3 deuses? Ou será que é um Deus só? Mas se é um Deus só, por que tem 3 nomes? E com o passar do tempo, Deus tem me dado a oportunidade de poder estudar essas questões e entender um pouco melhor. Eu fiz o teológico, né, para ser pastor, obviamente, mas além do curso de teologia, eu tive a oportunidade de fazer um mestrado e atualmente estou fazendo um doutorado também em teologia. E cada vez que a gente vai estudando, a gente vai avançando, a nossa compreensão ela vai aumentando com relação a essas coisas. Obviamente a gente não vai ter a compreensão completa, porque não tem como nós, seres humanos, entendermos plenamente quem é Deus. Porém, Deus ele deixou algumas coisas na sua palavra, algumas informações que nos ajudam a ter um
um lampejo de quem ele é, qual é a sua natureza, como é que ele atua e quais são os planos que ele tem para nós, para a história e para a resolução, né, do grande conflito entre o bem e o mal. E quando nós estudamos a palavra de Deus, nós percebemos que existem duas linhas de, digamos assim, de revelação, de informação, que são contidas dentro da palavra de Deus. A gente, conforme a gente vai lendo certos textos da Bíblia, a gente percebe que tem certos textos que apontam numa direção com relação à divindade de Deus, e tem outros textos que apontam numa outra direção, uma segunda linha de compreensão com relação a Deus, quem ele é, e o que ele faz. A primeira linha de informação, de revelação que nós temos dentro da Bíblia é uma linha de informação que fala, ou que revela sobre a unidade de Deus. E nós vamos ler aqui alguns textos nessa noite que mostram, que falam abertamente de que Deus, ele é um. Não são 2 deuses, não são 3 deuses, não são 10 deuses, é apenas um Deus. Nós vamos ler 3 textos aqui, eu gostaria que vocês me acompanhassem na leitura, e a gente pudesse, então, refletindo sobre esses textos aí. Então, Deuteronômio, capítulo 6, o verso 4, é o primeiro texto que nós vamos ler aqui, é um dos textos mais conhecidos quando nós falamos sobre a unidade de Deus. Nós nos referimos ao fato de que Deus, ele é um. Deuteronômio, capítulo 6, o verso 4, diz assim: Ouve, ó Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Aqui esse texto, algumas traduções até falam, né? O nosso Deus é um. Aqui você tem uma ênfase muito forte sobre a questão da unidade. Deus, ele é um. Ele é o único Senhor. Se nós formos para Isaías 45, mais uma vez, nós vamos ter essa revelação apontando e revelando a unidade de Deus. Isaías 45, o verso 5. E na minha tradução diz assim: Eu sou o Senhor, e não há outro. Fora de mim não há Deus. Eu te fortalecerei, ainda que não me conheças. Então, nesse texto aqui, Deus, ele está enfatizando, olha, eu sou o único Deus. Não há um outro Deus além de mim, fora de mim. Eu sou o único. E esse texto vem mais uma vez agregar e fortalecer a ideia de que nós cristãos, nós não estamos adorando a 3 deuses, 4 deuses, ou uma multidão de deuses, como às vezes acontece em outras religiões aí. E, por fim, vamos ler também o texto de Tiago, capítulo 2, o verso 19. Tiago, lá no Novo Testamento, no finalzinho da Bíblia praticamente, Tiago, capítulo 2, o verso 19, é mais um texto que fala sobre essa unidade de Deus. Aqui no verso 19 diz assim: Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Os demônios também o creem e estremecem. Então, aqui a Bíblia está falando de que Deus, ele é um só. Há um só Deus. Essa é uma linha de textos que você vai encontrar na Bíblia que tem como ênfase, que tem como foco a unidade de Deus. Porém, conforme a gente vai lendo a Bíblia, a gente percebe que, vez ou outra, existem textos aqui e ali que também falam que Deus, ele é plural, que existe uma certa pluralidade, uma certa diversidade dentro da divindade, dentro de Deus. E a gente vai ler também agora mais alguns textos que mostram claramente de que quando nós falamos sobre Deus, Deus é um. Ele é singular, mas também há informações que nos mostram que ele é plural também. Por exemplo, quando a gente vai lá no relato da criação, lá em Gênesis, no capítulo 1, no verso 27. É um texto muito conhecido, muitos de vocês já ouviram ele algumas vezes. Falei 27, o verso 26. Gênesis capítulo 1, verso 26. Aqui, no verso 26, Deus, ele fala, ele se pronuncia. E a Bíblia diz assim: Então disse Deus, façamos, no plural, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam sobre a terra. Então, olha só que coisa interessante. Nesse texto aqui, o texto começa dizendo, então disse Deus, singular. Não fala assim, e disseram,
A conjugação do verbo não é no plural, é no singular. Então, disse Deus. E quando Deus fala, façamos. Como se assim, pelo menos mais de duas entidades, ou mais de dois seres, estão ativos nesse ato criador de criar o ser humano. E quando Deus fala, façamos o homem, inclusive ele não fala, olha, façamos o homem à minha imagem. Como se talvez ele estivesse falando com os anjos, olha, como se os anjos estivessem ali observando a criação, e ele fala com os anjos, olha, façamos o homem à minha imagem. Não é isso que o texto bíblico diz. O texto diz, façamos o homem à nossa, plural de novo, a nossa imagem. Então, num texto só você tem esse elemento singular, Deus ele é um, mas também há indícios de que tem uma certa pluralidade dentro da divindade. Um outro texto que eu acho fantástico, que revela isso também, é o texto de Daniel, capítulo 7. Vocês conhecem esse texto? É aquela visão que Daniel tem lá do trono de Deus, do momento do juízo, quando o juízo investigativo está começando. Aquele texto que fala que o tribunal se assenta, os livros se abrem, né? E o tribunal, o juízo de Deus, se inicia. Daniel, capítulo 7. Se nós lermos o verso 9 e o verso 10, aqui o texto ele inicia a descrição do juízo de Deus. E no verso 9, então, a Bíblia diz assim, eu continuei olhando até que foram postos uns tronos e um ancião de dias se assentou. Nós sabemos que esse ancião de dias é uma referência a quem? A Deus, o Pai, a Deus. O ancião de dias se assentou. A sua veste era branca como a neve, e o cabelo da sua cabeça como lã puríssima. O seu trono era de chama de fogo, como rodas de fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares e milhares o serviam, e milhões estavam diante dele. Assentou-se o tribunal, e abriram-se os livros. Muito bem. Aqui você tem a descrição do juízo. Você tem os anjos que estão ali ao redor de Deus, o tribunal que está se assentando, e Deus, como juiz, ele se assenta. O ancião de dias se assenta e o juízo inicia. Só que aí uma informação interessante. Quando a gente vai para o verso 13 e o verso 14, aparece uma figura peculiar. No verso 13 diz assim, eu estava olhando nas minhas visões da noite e vi que vinha nas nuvens do céu um como filho do homem. Ele se dirigiu ao ancião de dias e fizeram chegar até ele. Então, rapidinho aqui, vamos concentrar no que o texto está dizendo. Você tem um ancião de dias, Deus, ele está sentado, e um filho do homem vem sobre as nuvens do céu e se aproxima de Deus. E ele é levado até a presença do ancião de dias, de Deus. E aí o verso 14. Foi-lhe dado o domínio, a honra e o reino. Todos os povos, nações e línguas o adoraram. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino, o único que não será destruído. Esse verso aqui eu acho muito interessante, porque enquanto você tem uma descrição clara, nítida de Deus o Pai, aparece uma figura com essa expressão enigmática, né? O filho do homem que vem nas nuvens do céu. Só que o que eu acho interessante é que nessa descrição, esse filho do homem, ele recebe a honra, ele recebe o reino, e todas as nações, todos os povos adoram este filho do homem. Agora, a gente sabe muito bem que só há um ser nesse universo que merece adoração. Só há um ser na Bíblia que merece ser adorado. E esse ser é Deus. Qualquer outra coisa que não é Deus, qualquer coisa que é criatura, não merece ser adorado, não deve ser adorado. Qualquer ser que não é Deus e que é adorado, que recebe adoração, é uma idolatria. E aqui a Bíblia apresenta favoravelmente este filho do homem, e na descrição dele, quase que incentivando, sugerindo que todos nós deveríamos adorar esse filho do homem. Ele recebe honra, ele recebe glória, e o domínio dele é eterno. Nunca vai acabar. Então, aqui nesse texto você tem essa ideia de um Deus,
Mas aparece também um outro personagem, um outro ser, que também é Deus e que também recebe adoração e que, de certa maneira, não está em conflito, não está em choque com o ancião de dias, com Deus Pai. Mas ele naturalmente recebe adoração e o domínio dele vai ser para sempre. Então aqui você tem mais um texto que fala sobre essa questão da pluralidade dentro da divindade. E um texto que eu gostaria de ler com vocês agora, que também fala sobre essa questão da pluralidade dentro de Deus, em Deus, é aquele texto de João, capítulo 1, o verso 1 até o verso 3. João, capítulo 1, o verso 1 até o verso 3, diz assim: no princípio era o verbo, dependendo da tradução pode falar, era a palavra, né? E o verbo estava com Deus. Então, a princípio, você tem Deus e você tem algo que se chama o verbo. Talvez uma entidade, uma energia, alguma coisa assim. No princípio era o verbo e o verbo estava com Deus. Só que aí o verso termina dizendo, e o verbo era Deus. Então, veja só. Você tem Deus acompanhado de uma entidade. E essa entidade, diz o verso 1, também é Deus. O verso 2 continua dizendo, ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Esse texto aqui, ele é muito interessante, porque você tem aqui o Evangelho de João mostrando que você tem Deus, o Pai, no princípio, e acompanhado na presença desse Deus Pai, você tem um verbo. E esse verbo também é Deus. E esse verbo também é criador, porque está por intermédio deste Deus, o verbo, todas as coisas foram criadas. Inclusive, o texto diz que nada do que foi... Aliás, perdão, antes que eu fale besteira, né? Sem ele, nada do que foi feito se fez. Ou seja, se existe alguma coisa no universo, isso foi feito pelo verbo, que também é Deus. Então, na comparação desses textos aqui, a gente vê nitidamente que tem uma linha de textos bíblicos que enfatizam a unidade de Deus. Mas você também tem uma outra linha de textos que falam que Deus ele é plural, ele é singular, ele é único, ele é um, mas ele também experimenta uma pluralidade dentro de si mesmo. O Novo Testamento, ele vai esclarecer isso de uma forma magnífica, identificando precisamente qual é essa pluralidade, qual é o nome de cada ser dentro da divindade. O primeiro texto é aquele texto que foi lido pelo irmão Oduvaldo, em que Paulo ele apresenta uma bênção para a igreja de Corintos e fala de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E tem um outro texto também que é muito conhecido, que é a comissão, né? A grande comissão que Jesus dá, para nós, dizendo aí, portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aqui você tem o nome de cada um destes seres, nitidamente identificado, e inclusive colocado um do lado do outro. Não aparenta ser assim uma hierarquia, entendeu? Um é Deus, o outro é um ser diferente, o outro é de uma natureza diferente. Os três são colocados um do lado do outro em pé de igualdade. É como se, por exemplo, com uma apresentação que eu fiz para vocês nessa noite dos meus filhos. Olha, eu tenho 3 filhos, o Glauber, o Daniel e o Christopher. Os 3 são meus filhos. Os 3 estão em pé de igualdade. Os 3 são seres humanos, são feitos à minha imagem e semelhança. Então, no texto de Mateus, naquele texto de Coríntios, né, o texto de Mateus que eu falei é o Mateus 28. Mateus 28, o verso 19. Você tem aqui as 3 pessoas da divindade que são colocadas uma do lado da outra, sem hierarquia, sem diferenciação, apresentando cada um deles no mesmo pé de igualdade, e inclusive a autoridade que a igreja cristã tem de poder ir pelo mundo inteiro, batizando, fazendo discípulos, expulsando, né, as trevas e o reino do mal.
tudo isso é feito mediante o nome de Deus Pai, mas também de Deus Filho e também de Deus Espírito Santo. Essas três pessoas, elas estão embutidas nessa ordem para a igreja cristã. E quando a gente lê essas passagens, a gente começa, às vezes, a criar um nó na nossa cabeça. Como é que a gente vai entender algo que é um, mas também que é três? Como que a gente consegue, entendeu? Na nossa mente moderna hoje, tem que ser tudo bem definido. Ou é um, ou é três. Não dá para misturar as coisas. Mas existem certas maneiras ou certas realidades que, embora elas não expliquem completamente essa relação dentro da divindade, elas ilustram para a gente que é possível, sim, haver uma pluralidade dentro de algo que é único, dentro de algo que é um. E eu vou mostrar aqui, eu vou compartilhar com vocês aqui 3 exemplos, 3 ilustrações que existem no nosso mundo natural que ajudam a gente a compreender isso daí. Primeiro, é uma ilustração que é bastante usada, que é a dos 3 estados da matéria. Por exemplo, químicos, eles explicam para a gente, né, nas aulas de química, assim por diante, que a matéria ela pode se manifestar, às vezes até simultaneamente, em 3 estados diferentes. A água, por exemplo, a gente consegue encontrar água no mesmo ambiente, uma água líquida, uma água gasosa e uma água em estado sólido, congelada. E as 3 estão ali. Você tem um copo de água, você tem um vapor da água e você tem um cubinho de gelo da água ali. São 3 águas diferentes? Não. Os 3 são água. Eles têm a mesma essência, têm a mesma natureza, a mesma composição. Porém, são 3 coisas diferentes. Uma outra ilustração que eu achei muito interessante, e essa ela veio de um bispo antigo, do V século, o nome dele é Gregório Nazianzo. Ele usou a seguinte ilustração, eu achei interessante, ela tem o seu valor prático e pode nos ajudar. Na minha mão aqui, ó, tem uma aliança. Tá vendo aqui? Essa aliança ela é feita de ouro. Aqui em casa, a minha esposa também tem uma aliança de ouro também. E eu tenho guardado aqui, de um tio meu, um relógio de ouro. É uma relíquia da nossa família. São 3 objetos de ouro. Se eu colocar eles um do lado do outro, nós vamos ver uma aliança de ouro e um relógio de ouro. São 3 ouros. A gente estaria correto em dizer, olha, são 3 ouros? Não. O mais correto seria dizer o quê? São 3 objetos de ouro. São 3 artefatos feitos de ouro. Mas não seria correto você dizer, olha, eu tenho aqui 3 ouros. Porque os 3 são feitos da mesma essência, da mesma matéria, da mesma coisa. E, de certa forma, a gente pode compreender a divindade dessa maneira também. Embora você tenha 3 pessoas da divindade, essas 3 pessoas, elas têm a mesma essência. Os 3 são Deus. Usando a comparação ali das alianças e do relógio, a minha aliança, ela é diferente da aliança da minha esposa, da Noemi. Ela é um pouquinho maior e a gravura aqui, que está aqui, é diferente, tem um nome dela. Na aliança da minha esposa, a aliança ela é menor. E o nome, a gravura que está ali, é o meu nome. Ela é um pouquinho diferente. E o relógio que eu tenho de ouro é diferente naturalmente, mas é feito de ouro também. As características dessa peça são diferentes. Então, cada pessoa da divindade, usando essa ilustração, cada pessoa da divindade tem as suas características, tem a sua função, tem o seu propósito dentro do plano da salvação. Só que todos eles são a mesma essência, são Deus. E aí a terceira ilustração que eu gostaria de apresentar para vocês, eu acho que essa ilustração ela é a melhor de todas, porque é uma ilustração bíblica. Na Bíblia você encontra esse conceito de uma pluralidade dentro de uma unidade. Qual que é a ilustração? A criação do primeiro casamento. Quando a gente vai lá para Gênesis, Deus cria o homem, Adão, e Deus cria a mulher, Eva. E quando a gente lê Gênesis capítulo 2, o verso 24,
Deus ele estabelece uma ordem para Adão e Eva. Gênesis capítulo 2, o verso 24, diz assim: portanto, deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e eles serão os dois uma só carne. Esse texto aqui eu acho fantástico, porque quando a gente tenta comparar com a divindade, nós acabamos percebendo que a união entre o homem e a mulher acabam sendo um reflexo da união que existe lá no céu, entre Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Da mesma maneira que eu, Glauber, sou eu tenho a minha individualidade, eu tenho as minhas características, eu tenho a minha função aqui em casa, a minha esposa é uma pessoa diferente. Ela tem a personalidade dela, ela tem as características diferentes delas, porém, no casamento, na união, no ato sexual, inclusive, nós nos tornamos uma só carne. Ou seja, Deus nos fez, homem e mulher, à imagem e semelhança de Deus. E ao vivermos no casamento, essa união de dois seres é uma união que é chamada de uma só carne. Porque homem e mulher são da mesma essência, são da mesma natureza. Os dois são carne, os dois são osso. Quando a gente fala de Deus, algo semelhante pode ser dito. Deus, ele é feito da mesma essência, seja Deus Pai, seja Deus Filho, seja Deus Espírito Santo. A única diferença é que no casamento são duas pessoas, na divindade são três. Mas a ideia de você ter uma unidade composta, talvez seria um termo assim um pouco mais chique, um pouco mais requintado, né? Uma unidade composta, você pode usar esse termo tanto para o ser humano, no casamento entre um homem e uma mulher, quanto para Deus também. Os dois são tratados como uma unidade composta, uma essência, mas que existe de forma em três pessoas, ou no caso do ser humano, em duas pessoas diferentes. Então, essas ilustrações, elas ajudam a gente a ter uma noção, a compreender um pouco, mesmo que talvez limitadamente, como é que funciona essa relação aí na divindade. Agora, devido à nossa dificuldade de compreensão, às vezes aparecem alguns erros entre nós. Por exemplo, a ideia de que se a Bíblia fala que é um Deus, então é uma pessoa só. Ou seja, só Deus, o Pai, seria realmente Deus. Jesus não seria Deus. Ele talvez seria um ser criado, um ser humano exaltado, uma criatura próxima de Deus, mas não exatamente Deus Pai. Isso é um erro, porque quando a gente lê ao longo de toda a Bíblia, a gente percebe nitidamente que em todos os momentos, Jesus ele é apresentado como assim, em pé de igualdade com Deus o Pai. E um outro extremo, um outro erro que às vezes acontece, é a ideia de você ter três deuses. Ou seja, se Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, os três são Deus, então talvez sejam três deuses. E não é isso que a Bíblia fala. A Bíblia não fala de três deuses. A Bíblia fala de apenas um Deus. Então, a gente tem que tomar cuidado com esses extremos. Não é só uma pessoa, e aí os outros são entidades diferentes, uma força, uma energia, um ser criado, mas também não é outro extremo em que são três pessoas. Um Deus, o segundo Deus e um terceiro Deus. Porque aí nós estaríamos sendo uma religião politeísta. A gente não seria diferente dos pagãos africanos ou indígenas que adoram vários deuses. A diferença entre você adorar 3 deuses e adorar 5 deuses e adorar 10 deuses não vai fazer muita diferença assim. Não faria sentido a Bíblia reforçar tantas vezes a importância de nós adorarmos um único Deus. E aí, então, aqui, sabendo disso, eu gostaria agora de enfatizar o restante da mensagem, do tempo que nós temos, sobre Deus Espírito Santo. Por quê? Porque se a gente consegue entender um pouquinho melhor a natureza de Deus Espírito Santo, o restante fica mais fácil. Até porque poucas pessoas vão ter dificuldade de aceitar a informação que nós temos na Bíblia de que Jesus, por exemplo, é Deus.
Porque Jesus veio a essa terra, ele falou, ele curou, ele perdoou pecados, ele controlava a natureza, ele ressuscitou. Tudo isso que aconteceu, para nós seres humanos, facilita um pouco mais a compreensão e a aceitação de que ele é plenamente Deus. Só que no caso do Espírito Santo, a natureza do Espírito Santo ela é um pouquinho mais diferente, ela é um pouquinho mais misteriosa. Você não tem, assim, o Espírito Santo agindo na criação, agindo no ser humano, agindo na história do grande conflito, da mesma maneira que Deus Pai e que Deus Filho. Normalmente as pessoas não têm dificuldade de aceitar a divindade de Deus Pai. Poucos têm dificuldade de aceitar a divindade de Deus Filho, de Deus Jesus Cristo. Agora, quando se trata do Espírito Santo, pela maneira como ele é revelado e como ele é tratado na Bíblia, às vezes cria-se uma certa dificuldade, uma certa confusão. E muitos textos na Bíblia, às vezes, parecem sugerir a ideia de que o Espírito Santo ele é uma força, ele é uma energia. Eu me lembro, por exemplo, daquelas passagens de Sansão, né? Quando o Espírito de Deus toma conta de Sansão e Sansão se torna forte e luta e combate, dá a impressão de que a Bíblia está tratando o Espírito Santo como se fosse uma energia, uma força que empodera o ser humano para fazer isso ou para fazer aquilo e assim por diante. E isso tem levado, às vezes, certas pessoas a negar a pessoalidade do Espírito Santo. Então, eu gostaria de poder estudar com vocês alguns textos na Bíblia que mostram que o Espírito Santo ele é tão pessoa quanto Deus Jesus Cristo, ou Deus o Filho, e também Deus o Pai, ok? É verdade que dentro das três pessoas da divindade, o Espírito Santo é aquele que está envolto de mais mistérios. Mas há aspectos na sua natureza porque existem certos aspectos na sua natureza que nós, seres humanos, temos dificuldade de compreender. Mas nós temos informação suficiente, revelação suficiente na palavra para entendermos de que ele deve ser tratado, sim, como uma pessoa na divindade, tanto quanto Deus Filho e Deus Pai. E uma das primeiras evidências que eu gostaria de mostrar para vocês, ao discutir com vocês, é justamente aquele texto que eu tinha falado para vocês de Mateus 28, o verso 19, e o texto de 2 Coríntios, capítulo 13, o verso 13. Lembra que eu tinha falado ali, Deus Pai é apresentado no mesmo pé de igualdade que Deus Filho, e é apresentado no mesmo pé de igualdade que Deus Espírito Santo. Não há uma hierarquia, não há uma hierarquia no sentido assim de que os níveis de divindade eles vão diminuindo e vão desaparecendo. Os três aparecem ali no mesmo pé de igualdade. Se a gente ler o texto de 2 Coríntios, vamos voltar para aquele texto ali, 2 Coríntios, capítulo 13, o verso 13. 2 Coríntios, capítulo 13, o verso 13. Aqui diz: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Aqui, Paulo ele vai apresentando cada pessoa da divindade em pé de igualdade, só que ele vai apresentando como que atribuições ou bênçãos que cada pessoa dentro da divindade pode conceder à igreja cristã ou àqueles que estão lendo a carta aos Coríntios. Jesus Cristo, ele oferece graça. Deus, o Pai, oferece amor. E o Espírito Santo oferece comunhão a todos nós. Cada um ele tem uma função diferente dentro da divindade e cada um pode oferecer à igreja cristã algo diferente, que é particular, que é peculiar à sua função, à sua responsabilidade, ao seu papel dentro do grande conflito. Agora, quando nós falamos do Espírito Santo como pessoa, existem certas coisas que apenas uma pessoa ela pode fazer. Se você for pensar, por exemplo, será que uma parede de concreto, de alvenaria, poderia fazer as mesmas coisas que um ser humano que tem pessoalidade pode fazer? Será que talvez a luz que está iluminando a gente aqui agora, ela consegue fazer as mesmas coisas que um ser humano pode fazer? Será que uma força, a força da gravidade, por exemplo, ela tem a mesma condição, a mesma capacidade de fazer certas coisas que uma pessoa
pode fazer? Por exemplo, nós seres humanos temos a capacidade volitiva, a capacidade de escolher. Hoje eu não quero comer pão, hoje eu quero comer bolo. Essa escolha só pode ser feita por alguém, por alguma criatura que tenha capacidade de escolha. Uma força, uma energia teria capacidade de fazer isso? Uma pedra, uma parede teria essa capacidade de escolher? Hoje eu vou segurar todo mundo, não vou deixar ninguém passar. Amanhã talvez eu deixe passar. Um objeto como esse tem essa capacidade de escolher? Não. Tem certas características que apenas aqueles que são pessoas podem fazer. Vontade, emoções, capacidade de livre escolha, são características de apenas pessoas, seres que têm pessoalidade. E nós vamos ver agora à noite que a Bíblia ela apresenta o Espírito Santo como possuindo essas características aí. Por exemplo, quando a gente vai para Atos capítulo 15, Atos capítulo 15, o verso 28. Aqui nós vemos que o Espírito Santo, ele tem a capacidade de gosto, de vontade. Tem certas coisas que ele quer, tem certas coisas que ele não quer. Atos capítulo 15, o verso 28, nos diz assim: pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais jugo algum, senão estas coisas necessárias. E aí, então, eles vão e fazem a lista do que o cristianismo deveria fazer naquela época. E aqui aparece uma coisa interessante. Aqui os apóstolos estão falando, olha, pareceu bem a nós pessoas, discípulos, apóstolos, e também pareceu bem ao Espírito Santo. Então, quando se fala em pessoalidade, o Espírito Santo ele é tão pessoa quanto um ser humano. Tem a capacidade de optar, de escolher, de definir ou achar que algo é bom ou algo é ruim. Se nós formos, por exemplo, para Efésios, capítulo 4, no verso 30, nós vamos ver que o Espírito Santo, além de ter vontade, ele também tem sentimentos. Efésios, capítulo 4, o verso 30. Efésios capítulo 4, o verso 30 diz assim: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Essa ideia do entristecer o Espírito Santo, ela já existe há algum tempo no cristianismo. De vez em quando as pessoas ficam perguntando, né, o que é esse entristecer o Espírito Santo? O que eu posso fazer que vai entristecer o Espírito Santo? Só que a gente não para pensar, né? Puxa, mas peraí, a gente está falando de entristecer algo ou alguém. Eu não conseguiria entristecer o meu computador, por exemplo. Eu estou olhando aqui para o computador, para a tela, não tem como entristecer o computador. Por mais que seja algo ativo, que tenha energia e esteja funcionando, ele não tem sentimentos. Ele não tem a capacidade cognitiva que nós, seres criados, pessoas, temos. O Espírito Santo, ele tem esses sentimentos. E da mesma maneira que eu posso ser entristecido, minha esposa, vocês podem ser entristecidos, o Espírito Santo, ele pode ser entristecido também. Então, essa comparação, ela nos ajuda a entender que o Espírito Santo, ele é uma pessoa. Ele não é uma energia, ele não é um objeto inanimado, ele é uma pessoa que tem sentimentos, tem vontade também. Sobre essa questão da vontade, se a gente for para 1 Coríntios, capítulo 12, o verso 11, a Bíblia ela diz o seguinte, 1 Coríntios, capítulo 12, o verso 11, está escrito: mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as a cada um individualmente, conforme ele quer. Aqui, Paulo está falando sobre como o Espírito Santo ele vai distribuindo os dons, né? Os dons espirituais para cada pessoa. E aí Paulo ele fala, olha, a distribuição desses dons, ela é feita de acordo com a vontade do Espírito Santo. É o Espírito Santo que escolhe quem que vai ter esse dom, quem que vai ter aquele dom, quem que vai receber o dom de profecia, quem que vai receber o dom do evangelismo, quem que vai receber o dom da hospitalidade. É ele que escolhe. E do pouco que a gente conhece da natureza, do universo criado, forças, por exemplo, não conseguem escolher. A força da gravidade, ela não pode escolher, olha, eu vou atuar só sobre esse objeto aqui, mas aquele objeto eu não vou atuar, eu não vou atrair, eu não vou puxar.
Uma força, ela não faz isso. Ela atua constantemente e em todas as direções. Não há essa seleção. Mas uma pessoa ela pode fazer isso. Ela tem essa capacidade de escolher. Olha, eu quero dar para esse, mas eu não quero dar para aquele ali. Então, o fato do Espírito Santo poder dar para certas pessoas certos dons e escolher para quem ele vai dar esses dons, para nós é um indício de que o Espírito Santo, ele é uma pessoa também. Uma pessoa é alguém que consegue falar, alguém que consegue ouvir. E o Espírito Santo, ele tem essa capacidade também. Quando a gente vai para João, no capítulo 16, o verso 13, ali a Bíblia revela que o Espírito Santo, ele pode falar, ele pode ouvir, tanto quanto Deus o Pai, tanto quanto Jesus Cristo também. João, capítulo 16, o verso 13. A Bíblia diz assim: quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Então o Espírito Santo, ele ouve as informações e ele transmite, ele fala essas informações para nós. E o texto aqui dá a entender que ele ouve essas informações de Deus Pai, de Deus Filho, e ele transmite essas informações, ele fala essas informações para nós também. Então veja só, tem muitos outros textos que a gente poderia utilizar que mostram que o Espírito Santo, ele é uma pessoa, ele tem a capacidade de escolher, de sentir, de falar, de ouvir. Por causa do tempo, não dá para a gente mencionar todos esses textos, mas tem muito material, tem muita coisa que inclusive já foi publicada, que explica e que mostra isso daí e apresenta essa lista de versos. Mas, pelos poucos textos que nós lemos aqui nessa noite, a gente consegue entender e ter evidências suficientes para acreditar de que a gente pode, sim, falar do Espírito Santo como Deus e como uma pessoa. O Espírito Santo, ele é um ser divino e ele é uma pessoa dentro da divindade também. Ele compõe essa pluralidade dentro da divindade. E eu gostaria de terminar a mensagem dessa noite. O pastor não consegue terminar a mensagem sem fazer um apelo, né? Tem que fazer um apelo no final. Tem que ter uma aplicação da mensagem para a nossa vida. Como que o fato de nós sabermos que existe Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, os três, em uma entidade, em uma essência só, em uma unidade, o que isso muda na minha vida? Como é que isso afeta a minha maneira de agir, a minha maneira de viver, a minha maneira de me relacionar com as pessoas e de me relacionar com Deus também? Muita coisa. Em primeiro lugar, é extremamente importante a gente saber atribuir as ações específicas às pessoas corretas também. Nós, como seres humanos, a gente se ressente muito quando, por exemplo, tem alguém lá na frente falando: olha, a gente gostaria de agradecer fulano de tal por ter ajudado a fazer isso, fulano de tal por ter feito isso, olha, agradeço o irmão João por ter feito isso, a irmã Maria por ter feito aquilo ali. E aí, a pessoa esquece o seu nome. Você deixou de... Aliás, você fez algo que você considera importante, você gostaria de ser mencionado ali, mas a pessoa não atribuiu a você uma função, um trabalho que você fez. Para nós, seres humanos, é importante nós atribuirmos a cada pessoa a função, o trabalho que aquela pessoa fez. E se ela fez bem feito aquilo ali, parabenizar aquela pessoa. Puxa, olha, eu quero agradecer aqui a irmã Maria, que arrumou o arranjo da igreja, ajudou, tá muito bonito. Muito obrigado, irmã Maria. A gente, numa festa, alguma coisa assim, eu gostaria de agradecer as cozinheiras. Às vezes, a pessoa tá fazendo um trabalho que está assim, escondido, ninguém vê, por trás das cortinas, por trás dos bastidores, mas o fato de você mencionar: olha, eu sei que você fez isso, eu gostaria de agradecer você por ter feito isso, aquela pessoa se sente feliz, alegre, o relacionamento entre você e aquela pessoa se torna bem agradável. Obviamente Deus, ele não é assim, ele não se ressente por essas coisas, porém, essa importância de nós sabermos atribuir as ações que acontecem no plano da redenção para as pessoas certas, ela é importante. Porque nós, como criaturas, temos a oportunidade de nos relacionar individualmente
com cada pessoa da divindade. O que eu quero dizer por isso? Quando eu estou orando a Deus Pai. Senhor, muito obrigado. Muito obrigado por isso, pelas bênçãos e assim por diante. Às vezes, na minha oração, eu quero orar para que Deus purifique os meus pecados. Eu preciso do sangue de Cristo para purificar os meus pecados. Então, para quem que eu vou orar? Para aquele que vai purificar os meus pecados, aquele cujo sangue tem o poder para lavar o meu ser e me purificar dos meus pecados. E essa é uma atribuição que só Deus o Filho pode fazer. Por quê? Porque foi ele que veio à Terra, foi ele que morreu na cruz, foi ele que deu a vida em meu favor. E o sangue dele é que me purifica. Eu estaria sendo teologicamente incorreto em pedir, por exemplo, para o Espírito Santo perdoar os meus pecados. O perdão de pecados não é feito pelo Espírito Santo. É feito por quem? Por Jesus. É Jesus quem pode perdoar. Então, assim, quando eu tenho certas coisas na minha vida que eu preciso que aconteçam em mim, eu preciso pedir para a pessoa específica na divindade. Por exemplo, quando eu estou estudando a palavra de Deus, eu estou tentando entender um conceito, algo, uma informação que está ali. Para quem eu deveria orar? Para quem eu deveria pedir ajuda? Quem é que pode me ensinar as informações que estão ali? O Espírito Santo. Foi ele que inspirou a palavra. Jesus mesmo, ele falou, olha, o Consolador, ele virá, ele vos ensinará todas essas coisas. A função de professor, de ensinador, é do Espírito Santo. Então, é importante eu entender qual é a função, qual a atribuição de cada um dentro do plano da redenção, para que o meu relacionamento com cada uma dessas pessoas dentro da divindade possa ser mais impactante, mais vivo, mais real. Às vezes a gente ora e a gente não percebe, a gente nem se toca daquilo que a gente está falando, né? Ah, Senhor, perdoa. Ah, Senhor, ajuda. Ah, Senhor, purifica. Ah, Senhor, faz isso. Mas a quem nós estamos nos referindo exatamente? Sobre quem que nós estamos falando exatamente? Se Deus ele mostra pela sua palavra, e ele faz questão de enfatizar isso, de que Deus Pai tem certas atribuições, de que Deus Filho tem certas atribuições, e de que Deus Espírito Santo tem certas atribuições, isso vai mudar a minha maneira de me relacionar com a divindade. Alguns hinos que a gente canta, inclusive, eles revelam isso. Quando a gente está cantando, tem certas estrofes que estão se referindo a Deus Pai exclusivamente. Tem certas estrofes que estão se referindo a Jesus exclusivamente. Então, até a nossa adoração, quando nós estamos adorando a Deus, nós estamos adorando a cada uma dessas três pessoas por motivos específicos. E a gente precisa ter consciente isso em nossa mente. Então, aqui vai o apelo. Vamos nos preocupar em entender quais são as dinâmicas que acontecem dentro da divindade. Qual é a função de cada um. Como é que cada um se relaciona e interage comigo nesse propósito de tentar me salvar, me resgatar do pecado. E quando eu for louvar, adorar e orar a Deus, que eu tenha na minha mente essa percepção de que eu estou orando para um ser que está além da minha capacidade cognitiva de entender, de aprender e de explicar. Mas eu tenho informações suficientes para entender isso. E, baseado nessas informações suficientes, eu posso me relacionar com cada um de uma maneira específica, de uma maneira concreta e de uma maneira transformadora também. Que Deus abençoe vocês. Eu espero que vocês possam ter sido abençoados e enriquecidos por esse estudo e que isso de alguma maneira possa ter motivado você a estudar mais, a querer conhecer mais sobre cada pessoa da divindade, como que cada uma delas interage conosco e atua dentro desse plano da redenção. Que Deus abençoe a todos.